Fala, mestres, então agora a gente recebeu os nossos bitcoins dentro da plataforma da BitMEX e agora a gente tem saldo disponível para fazer e executar ordens lá. Então, quando a gente aciona a BitMEX, a gente utiliza então o gráfico como referência de execução de ordens, né, para saber o ponto certo de entrar, o ponto certo de sair, através do nosso aprendizado de Price Action e também análise técnica, análise gráfica. Para começar, eu vou falar então exclusivamente de ordens limite, tá, da quantidade de contratos e o que representa isso. Então, as ordens de comprar e vender, então apostar numa alta ou apostar numa queda, o valor das ordens, né, e também esses outros itens aqui como a sua posição, né, então o que é operação cross, operação alavancada em uma vez, 100 vezes e assim por diante. É sobre isso que a gente vai falar nesta aula. Como nós vamos abordar vários temas, eu vou deixar um sumário aqui para vocês. Cada cor representa um período de tempo no vídeo referente a alguma dúvida que você pode ter para você ter uma facilidade de revisitar o conteúdo, certo? Então vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, então para a gente começar aqui, a gente tem que ver a quantidade de bitcoins que a gente tem disponível. Para a gente modificar a quantidade, tá, de alavancagem, para a gente começar a entender o conceito aqui de alavancagem, a gente vai deixar aqui no 1x. O que é 1x? 1x é 1x ou uma quantidade de bitcoins vezes a sua banca. Então, nós estamos com a banca como se fosse em uma corretora qualquer. Tá? Aquilo que a gente tem na banca é aquilo que a gente pode operar no 1x, porque ele está utilizando apenas uma vez o seu capital, certo? Então, por exemplo, se a gente quer abrir contratos e comprar contratos, os contratos de Bitcoin, neste exemplo aqui do Bitcoin perpétuo, você usa contratos em dólar, tá? Cada dólar representa então um contrato. Se você vê outros contratos, você vai ver contratos das outras moedas pareadas ou em Bitcoin, tá? Ou pareadas em outros contratos, certo? Então, no caso do exemplo do Bitcoin, a gente utiliza cada dólar é um contrato. Bom, quanto custa então hoje $1 de Bitcoin? Agora no presente momento é 0.0001 XBT ou BTC, né? Então nós temos aqui Bitcoin a 0.0001 Bitcoin é $1. Para comprar então um contrato apenas, a gente só precisa de $1, beleza? Ou o equivalente nesse valor em Bitcoin aqui dentro dessa corretora. Aqui vocês têm que prestar atenção no seguinte: quando está em uma vez só, então você vai poder comprar a quantidade de contratos referentes à quantidade de bitcoins que você tem na plataforma. Então, se a gente tem 0.08 BTC, com o valor que nós temos aqui, a gente vai conseguir comprar aproximadamente 500 contratos, que dá $500, tá? Que é a quantidade de dólares que a gente tem aqui dentro da plataforma convertidos em bitcoins no preço presente da cotação atual. Então, hoje 0.08 BTC é aproximadamente aí $500, tá? Então, $500 para eu entrar com 500 contratos, sem alavancagem aqui, porque nós estamos em uma vez só, né? Então é o preço disponível, é o valor disponível que nós temos na nossa banca. A gente então conseguiria comprar aproximadamente aí 550 contratos por aí, tá? Então, ó, nós temos disponível 0.0879 BTC. A gente poderia entrar então com a quantidade de valores que nós temos, 550, tá? Dólares. Essa é a quantidade de valores de dólares que nós temos disponível convertido em bitcoins neste momento. Aí aqui que acontece a mágica do mercado de alavancagem, principalmente na BitMEX, tá? Quanto maior você multiplica aqui a quantidade de contratos que você quer operar emprestados da corretora, maior vai ser a sua capacidade de investimento. Então, por exemplo, se a gente colocar em 2x, agora a exigência para a gente conseguir comprar os mesmos 550 contratos é de 0.042 da nossa banca, 42 satoshis aqui da nossa banca. Ou seja, caiu pela metade. Por quê? Porque a gente pegou 0.4 da nossa banca e pegou emprestado mais 0.04 da banca da corretora. E assim vai aumentando sucessivamente. Se você aumentar para 3 vezes, agora a sua exigência da sua banca é apenas de 0.02, ou seja, você tem o risco somente de perder 0.02 entrando com 550 contratos. Se você vai aumentando, vai diminuindo então a exigência da quantidade de capital da sua banca para você operar. Então, operando, por exemplo, com 10 vezes, para eu operar com 550 contratos, eu vou precisar então de 0.0085 BTC da nossa banca. E assim vai aumentando consecutivamente
à medida que a gente vai aumentando, vai pegando derivativos de Bitcoin da corretora, certo? Então, só que tem um preço a ser pago para isso, tá? Então não é algo milagroso, é tudo questão de matemática aqui, tá? Quanto mais você pega emprestado da corretora, maior vai ser o seu risco, menos ou mais exposto à oscilação do preço você vai ficar e pode perder todo o seu dinheiro a uma velocidade muito alta. Eu quero que vocês se atentem a esse detalhe aqui também. Quando a gente coloca em uma vez, tá? Você vai ver que a linha branca aqui da alavancagem, ela vai estar praticamente na defensiva máxima. Então aqui vocês podem ver que tem um degradê da cor verde para a cor vermelha. Na cor verde nós temos um escudinho de defensivo e aqui um símbolo de alerta, tá? De risco. Então quanto maior é a quantidade de contratos que a gente pega emprestado da corretora para operar, maior vai ser o risco, o nosso risco de perder tudo, tá? Então se a gente abrir uma operação aqui, por exemplo, com uma vez só, o nosso liquid, que vai ser uma linha de um custo de liquidação do contrato para operar com aquele contrato, ele vai ficar lá embaixo, vai ficar longe do seu preço. Se a gente aumentar, o custo do risco vai ser muito mais próximo. Então a linha de cobrança de pegar todo o seu saldo vai ficar muito próximo da entrada que você entrou na operação. Tá? Então vocês precisam entender esse conceito para você saber como utilizar o gerenciamento de risco para você não ser liquidado imediatamente depois de entrar em uma ordem. Então quanto maior a alavancagem aqui, menos do seu capital vai ser exigido. Essas são as operações alavancadas tradicionais. Bom, essas foram as margens isoladas. E margens isoladas é quando você utiliza uma parte do seu capital em risco com o preço de liquidação pré-definido pela corretora, tá? E o que é operar com cross? Cross é quando você utiliza todo o seu capital disponível para fazer operações alavancadas, tá? Pré-definidas pela corretora. Então, por exemplo, se a gente colocar a operação em cross, ela é uma operação onde você pode colocar uma capacidade maior de contratos, oferecendo uma utilização um pouco menor do seu saldo. Então, por exemplo, para a gente entrar com 5.000 contratos, a gente vai utilizar apenas o custo da nossa banca 0.0140. Só que qual é a diferença do isolado? A diferença é que daí a gente coloca sobre todo o risco da operação o tamanho da nossa banca. Ou seja, se a gente entrar com 5.000 contratos, a gente vai ter o liquidation price a uma distância 8 vezes maior do que numa operação isolada. Para mim, eu utilizo somente operações cross. Eu não faço operações alavancadas isoladas. Por quê? Porque eu gosto de utilizar grande quantidade, uma banca bem maior, para correr riscos bem pequenos, ou seja, deixar no nosso gerenciamento de risco uma posição de 1 para 10, por exemplo, onde eu uso o meu liquidation como stop e deixo esse liquidation o mais longe possível da minha ordem de entrada, para que eu consiga operar num swing trade ou num day trade e esperar uma movimentação do preço, tá? Depois, quando eu for mostrar a calculadora para vocês, isso vai ficar bem mais fácil de entender, bem mais explícito, mas só para deixar bem claro, eu prefiro utilizar a operação cross, tá? Traduzindo então, no site, eu vou tentar mostrar a explicação para vocês traduzida. Então, a margem cruzada é a margem compartilhada entre posições em aberto. Quando necessário, uma posição extrairá mais margem do saldo total da conta para evitar liquidação. Ou seja, é uma operação onde você não faz a operação de forma isolada e você consegue deixar todo o seu saldo disponível para defender a sua operação e deixar o seu liquid o mais longe possível. Por exemplo, se você entra com 5.000 contratos, a gente vai usar só 0.01 BTC, certo? Se a gente tem um Bitcoin inteiro lá dentro, a gente vai deixar o nosso liquid lá embaixo, tá? Porque até o mercado cair a um ponto onde todo o seu custo operacional vai te custar um BTC inteiro, isso pode cair, o Bitcoin teria que cair muito para acontecer isso. Então ele teria que cair a níveis de, por exemplo, entrando hoje a $8.000, ele teria que cair a $1.000 para você ser liquidado.
Então é uma forma de operar de forma defensiva e, na minha opinião, é a melhor forma de operar na BitMEX. Já a margem isolada, a gente utiliza a margem atribuída a uma posição que é restrita a um determinado valor. Então você que define a quantidade máxima de perda caso você seja liquidado, tá? Então se a margem cair abaixo do nível da margem de manutenção, a posição é liquidada. Então, no entanto, você pode adicionar e remover a margem à vontade neste método, tá? Então tem dois tipos aí de margem. Tem gente que só utiliza margem cruzada, tem gente que utiliza as duas e tem pessoas que utilizam a margem isolada. Você vai encontrar outros traders aí no YouTube ensinando muito utilizando margem isolada, certo? Aí vai de preferência de cada um, vai de acordo com o seu gerenciamento de risco e a sua forma de operar. Muito bem, pessoal. Então agora eu só fiz uma pequena atualização aqui no design, deixei tudo escuro para ficar mais evidente para nós como funciona o liquidation, tá? Explicar para vocês antes de eu explicar o que é a calculadora e como você vai utilizar ela para você organizar e preparar a sua estratégia antes de você entrar na operação. Bom, quando a gente entrar alavancado, tá? E vamos colocar aqui entrando alavancado em 10 vezes. Coloquei então a alavancagem 10 vezes isolada. Uma ordem isolada. Se eu entrar agora em 10 vezes, tá? E comprar Bitcoin agora a 6.260 e entrar apostando que ele vai subir neste momento, vai aparecer para nós um preço aqui embaixo, tá? Como se fosse uma linha branca, ó, vou colocar, pode ser a linha amarela aqui, só para exemplificar. Mas se a gente apostar que o Bitcoin vai subir, tá? E a gente comprou aqui, vai aparecer então uma linha pontilhada, onde vai dizer o ponto onde a gente comprou. Se o Bitcoin começar a cair e a gente apostou na alta, a gente vai começar a ter prejuízo, tá? Só que com essa linha amarela aqui é o liquidation, ou seja, na ordem isolada, se o preço tocar nessa linha, ou seja, se o preço começar a despencar logo depois que a gente entrou na operação e tocar nessa linha, todo o valor, os contratos que a gente apostou, eles vão ser liquidados, ou seja, a corretora vai tomar para si o valor da liquidação e vai pagar para outra pessoa que entrou apostando o contrário, o movimento contrário no mercado, tá? Então, quanto mais próximo essa linha ficar, maior é a chance de você ser liquidado. Então, vamos dizer que a gente está apostando que o Bitcoin vai subir. Então, se a gente comprar aqui, a gente só vai ter lucro se o Bitcoin de fato começar a subir e a gente vender daqui para cima, tá? Se a gente vender daqui para baixo, quanto mais profundo vai e mais próximo do nosso liquid, maior vai ser o nosso prejuízo se a gente vender e assumir o erro da operação, tá? E o preço de liquidação é a nossa queda máxima que a corretora aceita para pagar o seu custo da sua operação, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui e eu vou abrir com uma ordem aqui, bem protegido, só para mostrar para vocês, tá? E exemplificar isso para vocês. Vou colocar aqui no modo avançado para ficar um pouco mais fácil de entender. Vou ajustar aqui o gráfico. Deixar aqui ele mais evidente para a gente enxergar mais fácil, tá? E vou colocar aqui as janelinhas para o lado aqui, ó. Vou adaptar as janelas aqui. Pronto. Quero deixar essa parte aqui, ó, que é da ordem, ó, para cima. Pronto. Beleza? Então, o que acontece? Quando a gente for entrar com 550 contratos aqui, eu vou entrar com 10 vezes, tá? Então, a gente vai usar só 0,0088 da nossa banca. Se a gente diminuir isso aqui, a gente vai usar um saldo maior para entrar com o mesmo número de contratos. Mas como a gente não quer arriscar, vamos botar 0,10, tá? E eu vou entrar com a operação aqui de 0,10, então 10 vezes alavancado o valor atual, apostando que o Bitcoin agora, neste momento, vai subir. Só para mostrar para vocês, tá? Até porque eu acho que ele vai cair agora. Mas enfim, vamos lá. Então eu vou entrar aqui, vou comprar, tá? Quando você solicitar a compra, ele já vai te passar as informações. Ó, você vai entrar com uma operação utilizando 0,08 satoshis da sua banca, alavancado em 10 vezes, tá? A sua banca tem disponível 0,08 BTC e após a execução, então, você vai entrar com 550 contratos. O seu preço de liquidação estimado vai ser 5.718. Tá? E isso aqui é bem importante. Se o preço, ó, nós estamos apostando em alta, tá? Por isso que está tudo verdinho aqui. Se o preço bater agora em 62, tá? E começar a subir, nós vamos começar a ter lucro. Se o preço
entrar agora e começar a cair, nós vamos começar a iniciar a ter um prejuízo, certo? Eu vou colocar aqui o valor de alta, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, entramos alavancados em 10 vezes e o preço começou a cair, tá? Eu quero mostrar para vocês. Então o ROI, se ó, começar a cair agora abaixo, ó, ele está no caso subindo, ele tocou na nossa ordem e começou a subir. Então ele começou a ter o lucro. Então daqui para cima nós vamos ter lucro porque nós apostamos que o preço vai subir a partir deste ponto aqui, tá? Se o preço bater daqui para baixo, nós vamos ter o ROI negativo. Então aqui é o retorno sobre investimento, o ROI, baseado na entrada da operação que a gente fez, tá? Então a gente entrou com uma posição de 550 contratos, utilizando apenas uma pequena fração da nossa banca, a gente está operando um valor de 0,08 BTC, ou seja, o tamanho da nossa banca praticamente sem eu estar utilizando a nossa banca, certo? Então aqui vai aparecer o Liquidation Price em vermelho aqui, tá vendo o Liquidation Price? Então o Liquidation Price está em 5.709. O que isso significa? Significa que a gente está protegido na nossa operação até o BTC tocar naquele valor. Se ele começar a despencar e cair o valor, cai de valor muito rápido, e o Liquidation ficou aqui, ó, 5.000, vamos marcar aqui no gráfico, tá? Eu sempre indico você, quando entrar na operação, marcar o seu Liquidation para você ter a orientação. Ó, então o Liquidation é essa linha amarela aqui, tá? A gente pode botar a linha amarela ou branca, tanto faz. Vamos botar a linha amarela que fica mais fácil de visualizar ela, tá? Então o nosso Liquidation Price está aqui, ó, 5.709. Perfeito? O que significa isso? Significa que do nosso valor que a gente colocou para aposta, que a gente entrou na operação, e desse valor total que a gente utilizou apostando numa alta, se o preço começar a despencar, tá? Quanto mais próximo, menor vai ser o nosso ROI, o nosso prejuízo máximo vai chegar cada vez mais próximo do valor do total da entrada, né, da ordem que a gente entrou. E se tocar na linha amarela, a gente vai ser liquidado, ou seja, a gente vai perder todo esse valor aqui, ó. Cadê? Não esse 008 aqui, mas sim o valor do tamanho da operação. Então, os 550 contratos a gente vai perder. Então, a gente vai perder os 550 dólares, certo? Se cair tudo isso aqui, lá desde cima. Então, o segredo é o seguinte, quanto maior é a sua alavancagem, quanto mais você alavanca aqui, mais curto vai ser essa linha perto do seu preço. Então, como a gente apostou numa alta, vamos dizer que a gente entrou não em 10 vezes, mas a gente entrou em 100 vezes, tá? A gente não entrou com 10 vezes, a gente entrou em 100 vezes. O nosso liquidation ele vai estar estimado mais ou menos aqui, ó, tá? Ou seja, o preço que a gente entrou é a linha pontilhada verde, tá? E se ele tocar na linha amarela, nós vamos ser liquidados, nós vamos perder todo o nosso dinheiro que a gente entrou da nossa ordem, tá? Quando é preço isolado, quando é a ordem isolada. Quando é a ordem cross, aí a dinâmica é diferente, tá? Aí a dinâmica é diferente porque o liquidation vai ser baseado no total do seu capital disponível para risco, tá? É uma situação completamente diferente. Bom, então nós tivemos o lucro aqui e a gente, para fechar a ordem, a gente pode fechar mercado, agredindo o mercado, a gente pagando uma taxa, ou a gente pode entrando numa ordem passiva, pagando menos taxa, inclusive recebendo o valor da taxa, tá? Só que eu vou agredir aqui no gráfico, tá? Você pode agredir e fazer isso aqui aí contra o preço para fazer a venda logo. E você vai fechar a operação, tá? Ele está um pouco lento aqui o sistema. Ó, fechou a operação, contratos vendidos, a gente teve um pequeno lucro, certo? Então, a gente teve o quê? O pequeno lucro, mas eu só queria mostrar para vocês o liquidation. Se você entrar numa operação vendido, aí o seu liquidation vai ser apostando numa baixa, ou seja, o seu liquid vai ficar aqui em cima. E aí você tem que torcer para que o preço despenque e você fique cada vez mais distante do seu liquidation price, certo? Então, quanto maior a alavancagem, mais próximo do preço atual o liquid vai ficar. Então, se a gente entrar em 100 vezes, vai ficar aqui. Se a gente entrar em 50 vezes, vai ficar aqui. Se a gente entrar em 25 vezes, vai ficar aqui o liquidation. Se a gente entrar em 10 vezes aqui, em 5 vezes lá para cima, tá? Então, quanto menos alavancado, mais seguro é a sua operação. Mais distante fica o liquidation price, ao contrário da direção que você apostou. Então, se você apostou em baixa, ele vai ficar aqui em cima. Se você apostou que o Bitcoin vai subir a partir desse ponto, ele vai ficar aqui embaixo, tá? Ele vai ficar sempre sendo a linha
de cobrança da corretora. Então esse é o seu risco quando você faz operação alavancada. Bom, entendendo o que é o seu Liquidation Price, a gente vai explicar então o que é essa calculadora, tá? Essa calculadora é a ferramenta mais importante da BitMEX. Eu sempre oriento as pessoas a utilizar, antes de entrar em qualquer tipo de operação, a utilizar a calculadora da BitMEX para você calcular o seu risco e também verificar e planejar onde vai ser o seu lucro, onde você pretende realizar o seu lucro, caso assim você acerte a operação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a primeira coisa, o Profit Loss. O que significa isso? Tá? Você tem três tarjas aqui. Cada tarja vai te dar uma orientação, certo? A primeira do Profit Loss é para você saber quanto de lucro e de prejuízo você terá em determinada operação se você acertar ou errar a operação. Então, por exemplo, vamos apostar em alta. Vamos entrar operando em alta. Então, eu olhei para o gráfico e pensei, pô, agora o Bitcoin caiu demais, eu acho que ele vai começar a subir. Eu quero planejar onde vai ser o meu lucro e qual vai ser o meu prejuízo caso eu erre a operação, tá? Então, deixo no posição de long, ou seja, apostando em alta. Você muda para short caso você esteja apostando em queda a partir desse preço, né? Mas neste exemplo só para mostrar para vocês, vou estar apostando em alta. E aí eu tenho, por exemplo, 1000 contratos, tá? Eu vou entrar com 1000 contratos. O custo de margem operando alavancado 10 vezes é de 0,0161, ou seja, da minha conta, da minha banca, eu vou usar esse valor aqui para entrar com 1000 contratos. Se eu colocar 100 alavancagem, eu vou colocar então 1. E aí você vai ser proporcional ao tamanho da sua banca. Então a gente vai ter que colocar 550, que é o tamanho da nossa banca, né? 0,08 BTC. E aqui, por exemplo, você vai ver que entrando no Bitcoin ao preço de 6.277 dólares, se a gente sair da operação com 6.290, a gente vai ter um lucro 0,20% sobre o valor que a gente entrou, certo? Então o nosso ROI, o nosso retorno sobre investimento é 0,20. Se a gente entrar alavancado em 10 vezes, ó, a gente vai ganhar 2%. E aí está o brilho, o ouro, né, das operações alavancadas. Se você entrar com 100 vezes, você vai ganhar 20% da sua banca. Tá? Então, quanto maior a alavancagem, maior vai ser o risco, mas também automaticamente maior vai ser o seu retorno e o potencial prejuízo. Tá? Então, aqui, nessa ferramenta da calculadora, se a gente saísse numa operação de long e o preço caísse abaixo do valor que a gente entrou, então aqui é o valor de entrada e aqui é o valor de saída. Tá? Então, se ele cair, nós vamos perder, então, alavancado 10 vezes, 1,41% ou 14% aqui, tá? No retorno sobre investimento. Se a gente colocar pareado diretamente sem alavancagem, em uma vez só, você vai ter um prejuízo máximo de 1,41%. Então, quanto mais você alavanca também, maior vai ser o seu prejuízo sobre o seu valor que você entrou. Perfeito? É isso que vocês precisam entender. Então, essa ferramenta ela é extremamente importante para você utilizar, para você conseguir definir, ó, se o Bitcoin bater a tal valor, se eu comprar a 6.200 no suporte forte e vender a 6.500, que é a próxima resistência, qual será que é o lucro caso eu entre apostando numa alta neste momento? Tá? Então, meu lucro, se eu entrar alavancado em 10 vezes com 550 contratos, vai ser 34% de lucro. Se eu entrar, por exemplo, com 5.000 contratos, vai ser um valor maior. Né? Eu vou ter um profit de 0,02 BTC caso isso aconteça. Então, eu vou ter um lucro de 0,02 BTC caso eu entre com 5.000 contratos. Beleza? E representando em 34%. O target price é o alvo, tá? Então, o alvo nós vamos entrar com 10 vezes, alavancados em 10 vezes. Quanto a gente precisa, qual é o alvo que a gente precisa para ter, por exemplo, 100% de retorno sobre o nosso investimento, alavancando 10 vezes e entrando no preço de 7.221. Então, a gente precisa sair em 8.000 para ter um ROI de 100%. Então, para a gente dobrar a nossa banca, a gente precisa que o preço do Bitcoin saia dos 7.221 dólares e chegue a 8.000 dólares. Chegando a 8.000 dólares, a gente tem 100% do nosso lucro. O Liquidation Price é para a gente conseguir prever aonde vai ser o nosso Liquidation Price, a nossa linha de liquidação, antes da gente entrar na operação. Então, a gente vai colocar lá 550 contratos, né? Entrando na operação, apostando em alta, tá? Isolado, sem ser cross, tá? Isolado.
entrar na operação a 6.288. Se eu entrar agora a 6.288, onde vai ficar o nosso liquidation price? Tá? Colocando em 10 vezes, então, entrando alavancado em 10 vezes, o nosso liquidation price vai ficar em $5.700. Ou seja, o Bitcoin precisa cair até lá para eu ser liquidado. Se eu diminuir aqui para 5, nosso liquidation price vai cair para 5.262. Ou seja, tem um espaço maior para ele cair. Se a gente entrar operando 2 vezes, ele vai estar com o liquidation price em $4.206. Certo? Então, quanto menor o valor aqui, mais distante vai ser o nosso liquidation price. Beleza? Isso que vocês precisam entender. Agora, eu vou clicar aqui no cross, e veja como no cross vai ficar mais defensivo, tá? Ele vai mudar e vai colocar saldo disponível. Se a gente entrar com 5.000 contratos, aliás, com 550 contratos, tá? Entrar nesse preço de 6.288, o nosso liquidation price vai ficar bem distante, 3.148. Tá? Se a gente entrar com 5.000 contratos, ele vai subir, claro, porque a gente vai utilizar uma maior quantidade de contratos e ele vai ficar com o liquid distante, mas não o suficiente para ser liquidado em toda a nossa banca. Então ele vai fazer um cruzamento com o nosso capital disponível na nossa carteira. Ele vai cruzar os dados e vai verificar, com o tamanho de mão que você quer entrar, você vai ter um liquid muito próximo. Então essa é a calculadora. A calculadora a gente sempre usa ela, eu uso ela todos os dias antes de fazer as operações para eu entender qual é o ponto que eu vou sair e planejar os pontos de saída e de entrada no mercado e também para eu ver aonde está o meu liquidation price, se ele está bem distante, se ele está bem próximo, certo? E aí eu com base nisso consigo agir de forma estratégica para entrar sempre em operações tentando me proteger o máximo possível utilizando aí a força da alavancagem.